bom dia a todos. Hoje nós temos a presença do Dr. Alexander Isnioka Prokopovich. O Dr. Alexander, falei certo, Alexander? O Dr. Alexander, ele é médico assistente aqui da divisão de clínica médica, doutor em reumatologia pela Faculdade de Medicina da USP, e hoje o tema vai ser artrite reumatoide para o clínico. Seja bem-vindo, Dr. Alexander. Muito obrigado, Carla. Obrigado a todos, bom dia. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite da disciplina da divisão de clínica médica aqui do HU para poder fazer essa exposição para vocês. A nossa ideia é comentar sobre aspectos gerais de artrite reumatoide, pensando num enfoque mais para o clínico mesmo, né? Então, muito bem, obrigado. Viu? Então, começando a comentar algumas coisas gerais sobre epidemiologia da doença, né? Como é do conhecimento de todos, a artrite reumatoide é uma doença de origem autoimune, né? Uma doença que não é inflamatória só do ponto de vista articular, né? Mas é uma doença de envolvimento sistêmico, como a gente vai ver, pode haver uma série de acometimentos extra-articulares associados à doença. É uma doença de prevalência relativamente elevada na população. Dependendo da população estudada, ela pode chegar até 1% dos indivíduos, né? Quer dizer, 1 em cada 100 indivíduos. Não é uma doença difícil de a gente se deparar na nossa prática médica geral. É uma doença que também tem um predomínio sobre o sexo feminino, né? Cerca de 2 a 3 vezes mais mulheres do que homens, né? Lembrando, por exemplo, o lúpus, né, que chega a 9, 10 vezes mais mulheres do que homens, a artrite reumatoide não é diferente, mas com uma proporção um pouquinho menor. A maior prevalência da doença acontece ali entre os 35 e 50 anos de idade, mas ela pode surgir em qualquer faixa etária, né? Desde a faixa etária mais infantil até no idoso. Depois a gente vai comentar algumas peculiaridades da artrite reumatoide no idoso. E como toda doença autoimune, os indivíduos que a desenvolvem geralmente têm uma predisposição genética, e no caso da artrite reumatoide existe uma importância de alguns alelos do HLA como fatores predisponentes para o surgimento da doença. A patogênese da artrite reumatoide é uma patogênese bastante complexa, uma patogênese multifatorial que, como eu acabei de falar, envolve fatores genéticos próprios do indivíduo interagindo com fatores ambientais bastante diversos, né? Um fator importante na patogênese da artrite reumatoide é o tabagismo, né? Existe uma relação importante entre a ocorrência do cigarro, o uso do tabaco e o surgimento da doença. Isso, a questão, por exemplo, do tabagismo influencia neste item aqui diretamente, né, que são as modificações epigenéticas e de peptídeos diversos que nós temos. Essas modificações epigenéticas, por exemplo, podem incluir metilação do DNA, acetilação de estonas, enfim, alterações do DNA que podem predispor determinadas células a expressarem alterações relacionadas ao surgimento da artrite reumatoide. Modificações de peptídeos também são frequentes, né? E uma dessas modificações é o que nós chamamos de citrulinização, né? O que é a citrulinização? É a modificação de alguns resíduos de arginina em várias células, em várias proteínas, melhor dizendo, e esses resíduos de arginina acabam se tornando resíduos de citrulina. E isso é importante porque torna essas proteínas passíveis de induzirem determinados anticorpos, como nós vamos ver, né? Estas modificações de peptídeos e epigenéticas acabam levando a uma perda da tolerância, por assim dizer, né? E aí é que entra o papel da autoimunidade, né? Esses peptídeos modificados acabam sendo apresentados por células apresentadoras de antígeno para linfócitos T. E, a partir daí, isso desencadeia toda a cascata da resposta imune, ocorre a ativação de outros linfócitos T, linfócitos
B, que são produtores de imunoglobulinas e assim por diante, né? Então, a partir daqui, entra-se neste ponto aqui, há uma produção de várias citocinas participantes deste processo imune, anticorpos variados, os principais são o fator reumatoide e, mais precocemente até, os anticorpos antipeptídeos citrulinados, né, lembrando aqui da questão da citrulinização que eu mencionei, e outros anticorpos também, como, por exemplo, anti-Rho pode aparecer na artrite reumatoide, FAM pode positivar, e também podem ser produzidos imunocomplexos, né? Esses imunocomplexos, inclusive, podem cair na circulação sistêmica e são um dos responsáveis pelo surgimento dos sintomas sistêmicos da doença. Até esse ponto, muitas vezes, a doença pode ser subclínica, né? E o indivíduo pode, muitas vezes, ficar um longo tempo até este momento aqui. Então, em muitos indivíduos, a expressão clínica inicial da doença, às vezes, leva anos após essa ativação imunológica para que ocorra. E quando isto ocorre, isso gera uma ativação e proliferação das células da sinóvia, né? Esses sinoviócitos, eles passam a ter uma capacidade proliferativa que leva ao aumento de volume da sinóvia, pode deixá-la até com uma característica até um pouco mais invasiva, né? E esta ativação da sinóvia também pode cursar em paralelo com a ativação de células da cartilagem, dos condrócitos, que passam a produzir enzimas proteolíticas, que são as metaloproteinases, né? Tem a colagenase, tem a elastase e outras. E estas metaloproteinases levam à lesão da cartilagem das articulações acometidas. E da mesma forma em que ocorre a ativação dos condrócitos, os osteoclastos também podem ser ativados. E como a gente sabe, os osteoclastos são células que levam à reabsorção óssea, né? Então, essa ativação osteoclástica acaba produzindo uma lesão do osso subcondral, e a partir daí as erosões, que a gente sabe que são um hallmark, vamos dizer assim, da doença. E este processo se perpetua ao longo do tempo, né, e vai se mantendo. Eu queria mencionar aqui que essa questão da perpetuação do processo é importante no sentido de que torna para o clínico bastante importante o reconhecimento o mais precoce possível da doença para que o tratamento seja iniciado o mais precocemente possível, né? Porque quanto mais tempo a gente demorar no início do tratamento, mais difícil vai ser a gente conseguir quebrar este processo, né? Ou seja, chegar num controle adequado de atividade de doença e diminuir a lesão osteocartilaginosa que ela induz. Então aqui só de uma forma um pouquinho mais esquemática, mas resumindo o que eu falei, né? A ocorrência de genes de suscetibilidade, mais fatores ambientais, que são vários, né? Como cigarro, mas tem vários outros, inclusive se menciona muito o papel da microbiota intestinal na predisposição à doença. A disbiose pode ser um fator de risco para o surgimento da artrite reumatoide. Isso tudo pode levar a modificações epigenéticas e pós-translacionais. Está aqui a citrulinação que eu mencionei, mas tem outras que podem ocorrer, e isso acaba levando à perda de tolerância, né? Com a produção de autoanticorpos e ativação, né? De células apresentadoras de antígeno, linfócitos T, linfócitos D, e assim por diante, que acabam levando a uma infiltração da sinóvia e ativação das células ali presentes, até que num determinado momento o indivíduo começa a apresentar a sinovite clinicamente expressa, certo? Como eu mencionei, várias citocinas podem estar presentes dentro da patogênese da artrite reumatoide. Eu gostaria de destacar 3 delas, né? A interleucina 1, a interleucina 6 e o fator de necrose tumoral. Até
por motivos terapêuticos, vamos dizer assim. Eu gostaria de destacar essas citocinas, porque, como a gente vai ver, elas podem ser alvo de determinados tratamentos para o controle da doença. Então, estas citocinas executam muitos desses papéis que eu mencionei. Então, elas estimulam a produção de colagenases, que são aquelas metaloproteinases pelos condrócitos, e pelas células do pânus articular, né, que é aquela sinóvia proliferada. Ativação de condrócitos, como eu mencionei, a diferenciação e ativação de osteoclastos. Isso ocorre através de uma via bioquímica celular, através desse receptor chamado RANK, né? Isso leva a uma ativação dos osteoclastos, levando a desmineralização e erosões ósseas, né? E lembrando também que estas citocinas podem levar à produção de imunocomplexos na sinóvia, que podem se tornar circulantes e, a partir daí, causar sintomas sistêmicos associados à doença. Do ponto de vista clínico, né, articular, qual é a principal manifestação da artrite reumatoide? É a sinovite, a inflamação da membrana sinovial, que, como eu já mencionei, tem uma característica erosiva, né? Então, portanto, essa sinovite leva a um quadro de uma poliartrite crônica erosiva que tende a ter um padrão simétrico e aditivo, né? Lembrando que esta simetria articular não é necessariamente absoluta, né? Ela é relativa, mas costuma ocorrer. No início da doença, quando o indivíduo está saindo daquela fase pré-clínica e entrando na situação de expressão clínica da doença, muitas vezes sintomas constitucionais podem ocorrer, variados, né? O paciente pode, durante alguns meses, apresentar fadiga, perda de peso, febre, anorexia e assim por diante. E este quadro acaba evoluindo para sinovites, que podem acometer qualquer articulação sinovial, tá? Algumas, claro, são preferenciais, como, por exemplo, mãos e punhos, que são vamos dizer assim, o cartão de visitas da artrite reumatoide, né? O envolvimento de pequenas articulações de mãos e punhos, joelhos, tornozelos e pés, mas qualquer articulação pode ser acometida. Até, por exemplo, só para citar assim, um exemplo meio fora da caixa, por exemplo, as articulações cricoaritenoides, por exemplo, elas são articulações sinoviais que podem ser acometidas eventualmente, e o indivíduo desenvolver um quadro de disfonia, por exemplo. Né? E lembrando das manifestações extra-articulares, que nós vamos comentar daqui a pouquinho também a respeito. Então, do ponto de vista articular, o que ocorre são sinovites com os sinais cardinais da inflamação, dor, calor, perda de função, edema. É comum haver uma rigidez articular prolongada, geralmente acima de 1 hora de duração. Então, aquele indivíduo que acorda de manhã e fala, nossa, de manhã, doutor, eu tento mexer a minha mão, vou mexer, ela está muito dura, dolorida, eu preciso colocá-la embaixo d'água quente para ir melhorando. E você pergunta quanto tempo leva, isso às vezes leva 2, 3, 4 horas até haver um retorno à condição basal. Né? Isso acontece porque durante o período de repouso existe uma embebição das estruturas inflamadas, um edema importante, e esta rigidez vai se diluindo ao longo do tempo. Lembrar que a rigidez articular matinal não é patognomônica de artrite reumatoide. Ela pode ocorrer em outros processos, por exemplo, a osteoartrose de mãos pode gerar um quadro de rigidez matinal, porém ela costuma ser usualmente menos prolongada do que essa que a gente vê na artrite reumatoide, ali de 15 a 30 minutos, ou às vezes até menos. Tá? E aí, claro, né, as manifestações articulares vão depender das articulações acometidas, né? Então, por exemplo, nos punhos, a gente vai ver sinais de alargamento da articulação. Ao longo do tempo, pode haver uma redução de amplitude articular à medida que a lesão articular vai se instalando, e fenômenos compressivos podem acontecer, como, por exemplo, a síndrome do túnel do carpo, né? Que ocorreria, no caso, a partir da compressão do nervo mediano pelo processo inflamatório ocorrido ali nos punhos. Nos joelhos, você pode, às vezes, notar uma hipertrofia sinovial importante, o indivíduo pode evoluir com frouxidão ligamentar dos ligamentos cruzados, que são revestidos por sinóvia também e podem ter comprometimento pela doença.
Formação do cisto de Baker, né? O que é o cisto de Baker? É um cisto que se forma a partir da cápsula sinovial em direção à fossa poplítea, posteriormente à articulação. Nos pés, a gente pode ter subluxações, desvio dos artelhos, como a gente tem nas mãos também, né? E na coluna, eu gostaria de mencionar um acometimento que eu acho importante de ser conhecido, que é o comprometimento atlantoaxial, que pode ocorrer pela doença de longa evolução, tá? A artrite reumatoide, ela pode sim acometer a coluna, principalmente na sua região cervical. E como que ocorre essa subluxação atlantoaxial, né? Se a gente lembrar um pouquinho da anatomia, a articulação C1, C2, ela depende da movimentação do dente da segunda vértebra cervical, que se insinua para dentro do orifício de C1, né? E esta articulação, ela é mantida estável por um ligamento odontoide, que também é revestido de sinóvia, né? Então, ao longo do tempo, este ligamento pode sofrer um processo inflamatório crônico, com lesões crônicas, e se tornar frouxo ou mesmo rompido. E a partir daí, esta articulação se torna instável, né, no quadro que nós chamamos de subluxação atlantoaxial, que pode, inclusive, requerer intervenção neurocirúrgica devido ao risco de compressão do eixo medular que passa logo ali atrás, tá? E na mão, né, o que acontece na mão, que eu falei que é o cartão de visitas da artrite reumatoide. Importante que os residentes conheçam também esse quadro, até porque a gente pode se deparar com isso muitas vezes na clínica, né? É uma mão onde a gente vai ver um alargamento de punhos com atrofia da musculatura interóssea, subluxações das metacarpofalangianas, e lembrando que o acometimento preferencial das mãos, ela vai até as interfalangianas proximais. Via de regra, as articulações interfalangianas distais, elas são poupadas do acometimento inflamatório, né? E, ao longo do tempo, podem se instalar deformidades, como desvio ulnar dos dedos, dedos em pescoço de cisne, botoeira ou martelo, que eu vou ilustrar aqui nessas figuras. Então, aqui a gente vê deformidades típicas da mão reumatoide. Nesta mão aqui, nós conseguimos notar, né, esse desvio lateral ulnar dos dedos, né, que ocorre devido à subluxação das metacarpofalangianas também, que a gente pode ver aqui, né, parece que elas estão elevadas, vamos dizer assim, né. Aqui a gente vê uma atrofia importante da musculatura interóssea, que é essa atrofia aqui da musculatura do dorso da mão, né, e um alargamento da articulação do punho por proliferação sinovial crônica, né. E aqui, para ilustrar, duas deformidades que a gente costuma ver bastante na doença mais avançada, que são os dedos em pescoço de cisne, ou swan neck fingers, né, que seria este quarto dedo aqui. Essa deformidade se caracteriza pela hiperextensão, vamos dizer assim, da interfalangiana proximal, com deformidade em flexão da interfalangiana distal, né? E o dedo em botoeira seria esse quinto dedo, onde as deformidades são o inverso do que eu acabei de falar, né? Você tem uma deformidade em flexão da interfalangiana proximal e em extensão da interfalangiana distal. Em algum momento da história, alguém achou que isso aqui tinha um aspecto de uma casa de botão e cunhou-se o termo deformidade em casa de botão ou em botoeira para este tipo de deformidade, né? Ok até aqui? Tudo bem? Alguma pergunta? Muito bem. Aí temos as manifestações extra-articulares da doença, que algumas são bastante importantes e valem a pena ser conhecidas, porque a gente tem que lembrar, como eu já mencionei, que a artrite reumatoide é uma doença sistêmica, não é uma doença que envolve apenas as articulações. Essas manifestações extra-articulares, geralmente, elas ocorrem com mais frequência nos indivíduos que têm uma artrite reumatoide mais agressiva, né, com manifestações articulares mais intensas, com fator reumatoide mais elevado, tá? Então, por exemplo, uma manifestação que a gente pode ver com uma certa frequência são os nódulos reumatoides. Provavelmente muitos de vocês já se depararam, são estruturas nodulares,
geralmente subcutâneas, que podem ocorrer em regiões periarticulares ou nas regiões extensoras dos membros, ou mesmo em vísceras, né? Vasculite reumatoide é uma outra manifestação que pode ocorrer na forma de lesões cutâneas, geralmente periunguiais ou mesmo de úlceras cutâneas, né? Gangrenas digitais, infartos viscerais, e lembrar também da neuropatia periférica, que é uma manifestação de um quadro vasculítico, geralmente, né? Você tem a vasculite do vasa nervorum, e isso acaba levando a uma neuropatia periférica, pode ser sensitivo motora. Um quadro também bastante importante, que às vezes a gente acaba até não identificando, porque pode ser subclínico, são as manifestações pleuropulmonares, principalmente a doença pulmonar intersticial, que o pessoal gosta de chamar de pulmão reumatoide, né? Você pode ter manifestações de intersticiopatia pulmonar, num número até considerável de pacientes. Algumas estatísticas falam em 10% a 20% ou até mais, a proporção de pacientes com artrite reumatoide com esse tipo de envolvimento, na maior parte das vezes assintomático, tá? O derrame pleural, a pleurite reumatoide, também é uma manifestação relativamente frequente, que pode ocorrer naqueles indivíduos com alta atividade de doença, como eu mencionei. Outras manifestações mais raras, como BUP, nódulos reumatoides, como eu já mencionei, também podem ocorrer. Vale a pena a gente lembrar também das manifestações oculares da artrite reumatoide, particularmente a síndrome SICA, né? Ou a chamada síndrome de Sjögren secundária, né? Em alguns indivíduos com alta atividade de doença, principalmente, pode haver um acometimento inflamatório das glândulas lacrimais e o indivíduo passar a desenvolver um quadro de xeroftalmia importante e uma ceratoconjuntivite associada a este quadro, né? Envolvimento da esclera também é relativamente comum, da úvea também pode acontecer, né? E este envolvimento, se extremamente repetitivo, pode levar até a lesões graves da esclera, que nós chamamos de escleromalácia perfurante, embora isso seja relativamente incomum. Uma manifestação hematológica que vale a pena a gente lembrar é a síndrome de Felt, que também não é muito comum de ser vista, mas só para lembrar aqui para vocês que ela corresponde a uma tríade de artrite reumatoide, neutropenia e esplenomegalia, né? Manifestações neurológicas eu já comentei várias, né? Geralmente elas são compressivas, como a síndrome do túnel do carpo, ou do túnel do tarso, por exemplo, no pé, né? Ou secundárias a vasculites, devido ao acometimento do vasa nervorum, como eu já mencionei. Manifestações cardíacas são mais raras, pode ocorrer pericardite, aortite, mas não são mais comuns. Eu acho que dessas manifestações todas que eu mencionei, acho que é importante a gente lembrar dos nódulos, da vasculite, da doença pulmonar intersticial e da ceratoconjuntivite SICA, que são as mais importantes. Muito bem, aí chegamos na parte mais ligada ao diagnóstico, né, propriamente dito. Dentro da reumatologia, o diagnóstico das doenças atinentes a essa área é eminentemente clínico, né? Então a gente depende muito da história, depende muito do exame físico deste paciente para a gente chegar num diagnóstico. Claro que algumas manobras propedêuticas laboratoriais e de imagem podem nos ajudar, claro, a definir o diagnóstico. Um desses achados laboratoriais na artrite reumatoide é o fator reumatoide, né? O que é o fator reumatoide, em primeiro lugar? Vamos definir o que é o fator reumatoide, porque só pelo nome a gente não consegue visualizar isso muito bem. O fator reumatoide nada mais é do que uma imunoglobulina que tem especificidade antigênica sobre a porção constante de uma IgG, certo? Então pode ser qualquer imunoglobulina humana que tenha esta característica de especificidade antigênica, né? Este nome acabou sendo cunhado historicamente porque este tipo de imunoglobulina, ao longo do tempo, passou a ser encontrado com bastante frequência nos pacientes com artrite reumatoide. Então, cunhou-se o termo fator reumatoide, e são imunoglobulinas
que podem ocorrer em cerca de 80% dos pacientes com artrite reumatoide. 70%, 80%, às vezes até 85%. Né? Então, por aqui vocês já imaginam que o encontro do fator reumatoide não é necessário para o diagnóstico. Existem os quadros soronegativos, né, onde o fator reumatoide é ausente. Tá? O fator reumatoide é totalmente inespecífico para artrite reumatoide. Eu acho que isso é um ponto importante, é um conceito importante da gente trazer para o clínico, né? Que o fator reumatoide pode ocorrer em várias outras doenças, inclusive não autoimunes, né? Do ponto de vista de doenças autoimunes, é comum a gente encontrar na síndrome de Sjögren primária, né? No lúpus eritematoso sistêmico e na crioglobulinemia, que é uma vasculite sistêmica de pequenos vasos, né? Mas o fator reumatoide pode aparecer numa porção grande de doenças não ligadas à autoimunidade, como, por exemplo, neoplasias, tanto sólidas quanto hematológicas. Elas podem ser indutoras da produção de fator reumatoide. Quadros infecciosos crônicos, como hepatites virais, principalmente hepatite C, HIV, tuberculose, hanseníase, malária, né, até em doenças, por exemplo, como endocardite infecciosa, você pode ter indução do fator reumatoide, né, de forma inespecífica por uma ativação imunológica, por assim dizer. E é importante a gente lembrar que o fator reumatoide aparece numa parcela significativa da população normal, sem nenhum tipo de doença. Mais ou menos 5% dos indivíduos normais podem ter fator reumatoide inespecificamente positivo, geralmente em baixos títulos, né? E essa incidência vai aumentando com a idade, quer dizer, quanto mais velho o indivíduo, maior a probabilidade da gente encontrar o fator reumatoide positivo de forma inespecífica. O fator reumatoide, ele pode ter um significado prognóstico na artrite reumatoide, né? Quer dizer, quanto maior o título de fator reumatoide que aquele paciente tem, mais agressiva tende a ser a doença do ponto de vista articular e sistêmico. Tá? E um conceito importante que a gente tem que lembrar é que os títulos de fator reumatoide não oscilam com a atividade de doença, né? Então, um erro comum que a gente tem de ver em pacientes em segmento crônico por artrite reumatoide é ficar pedindo fator reumatoide de forma seriada para esse paciente ao longo do segmento. Isso não tem sentido, uma vez que não há correlação entre os títulos do fator reumatoide e o grau de atividade clínica que a doença tem. Outros achados laboratoriais são achados comuns que a gente encontra em doenças inflamatórias sistêmicas, né, como alteração de provas de fase ativa, principalmente a gente usa na prática, né, a velocidade de hemossedimentação e a proteína C reativa, alterações de outros exames, como, por exemplo, anemia normocrômica, normocítica, por atividade inflamatória crônica, é comum também. Hipoalbuminemia, a gente pode ver, claro, às vezes não absoluta, mas relativa. Plaquetose pode ocorrer, tudo isso por indução inflamatória sistêmica, né? E nesse ponto é importante da gente mencionar essa questão dos anticorpos antipeptídeos citrulinados. Lembra lá no começo da nossa exposição, eu falei um pouco sobre a citrulinização de proteínas endógenas, né, e a formação de anticorpos contra estas proteínas, né? Estes anticorpos podem sim ter um papel importante no diagnóstico da artrite reumatoide, por dois motivos. Primeiro, eles são mais específicos para artrite reumatoide, bem mais específicos do que o fator reumatoide, em primeiro lugar. Segundo lugar, numa fase muito inicial de doença, o fator reumatoide pode ainda ser negativo e a gente chega mais perto do diagnóstico pesquisando esta classe de anticorpos, que pode nos dar uma pista mais robusta sobre o diagnóstico. Então, eles são valiosos no diagnóstico em fases mais iniciais da doença. O anticorpo mais importante que a gente tem dessa categoria é o anti-CCP, antipeptídeo cíclico citrulinado, né? Mas existem outros também, que eventualmente alguns laboratórios podem fazer, como antifilagrina, que tem uma especificidade bem alta para artrite reumatoide,
O antiprofilagrina também é um outro exemplo, e existem outros, mas na prática, o que a gente mais usa para essa finalidade é o anti-CCP, que também pode guardar uma relação prognóstica com a doença. Então, quanto mais altos os títulos, maior a tendência de uma doença mais grave, mais sistêmica, com mais erosão articular, né? E ele também não tem esta propriedade de oscilar com a atividade de doença. Então, não tem sentido fazer a pesquisa desse anticorpo de forma longitudinal no segmento do paciente. Do ponto de vista radiológico, né, começando sempre pelo raio-x, né, que é o exame mais básico que a gente pede para a investigação desses pacientes, lembrar que a alteração principal que a gente pode ter é a presença de erosões ósseas, né? A artrite reumatoide, por excelência, é uma doença inflamatória erosiva. Então, a gente pode encontrar erosões no raio-x. É claro que esse achado de erosões depende muito do tempo de doença que aquele paciente tem, né? E da agressividade da doença, né? Então, às vezes, em fases iniciais, o raio-x não consegue visualizar alterações que possam levar ou sugerir o diagnóstico. Uma alteração relativamente precoce que pode ocorrer é a rarefação óssea periarticular. E é claro que, com o passar do tempo, a perda do espaço articular vai ocorrendo. Então, vou mostrar aqui um raio-x para vocês, onde a gente vê num paciente com artrite reumatoide algumas alterações. Por exemplo, vocês conseguem notar neste raio-x aqui um desvio ulnar dos dedos, tanto de uma mão quanto de outra, né? Isso em razão de subluxações metacarpofalangianas, né? Acho que está muito claro nesse raio-x a presença de rarefação óssea periarticular, né? A gente consegue ver isso com bastante clareza, tanto aqui nas metacarpofalangianas quanto nas interfalangianas proximais, né? Se a gente for olhar mais de perto, a gente vê, por exemplo, nessas metacarpofalangianas aqui, a gente vê uma perda importante do espaço articular, quer dizer, uma artrose secundária já instalada ali, né? Com algumas erosões ósseas aqui nas cabeças dos metacarpos, né? Outra coisa que pode ocorrer também, que não dá para ver tão claramente nesse raio-x, aqui talvez de forma um pouco melhor, é a perda de definição entre os ossos do carpo, né? Vão havendo erosões do carpo e aqueles ossos anteriormente organizados vão se tornando menos definidos, com espaços menores entre si. É claro que isso vai levar a um comprometimento da mobilidade do punho ao longo do tempo, né? E aqui na ulna a gente tem o processo estiloide, né? Que é essa pontinha aqui da ulna, que também costuma sofrer erosões relativamente precoces no desenvolvimento da artrite reumatoide. Eu queria salientar aqui, voltando um slide, da importância que hoje outros métodos radiológicos têm no diagnóstico da doença, tá? A ressonância nuclear magnética de mãos e punhos pode trazer informações que a gente não consegue ver no raio-x. Então, o uso do gadolínio na ressonância pode contrastar determinadas articulações que às vezes a gente não consegue nem perceber no exame clínico, pode ver erosões precoces, tá? E eu queria destacar bastante o papel hoje em dia da ultrassonografia, né? A ultrassonografia articular tem se tornado uma ferramenta cada vez mais importante no diagnóstico da doença, né? Existem colegas, reumatologistas, inclusive, que têm formação na realização de ultrassom articular, e a gente consegue perceber pelo ultrassom alterações como tenossinovites, erosões precoces, sinovites, que a gente não consegue, às vezes, mesmo detectar ao próprio exame físico, né? Então, estas modalidades radiográficas, hoje em dia, têm um papel importante para o diagnóstico da doença, principalmente nas suas fases mais precoces. Aqui aquele raio-x, né, que eu mencionei. Aqui eu vou apresentar para vocês, assim, só para a gente relembrar que na época da faculdade a gente sempre
é apresentado a estes critérios diagnósticos. Estes aqui são de 1987, eles já foram superados, na verdade, mas eu trouxe aqui só a título de lembrança, né, daqueles 7 critérios que antigamente se falavam para o diagnóstico da artrite reumatoide. A presença de rigidez matinal prolongada, mais que 1 hora, artrite de pelo menos 3 regiões articulares, artrite de mãos e punhos, artrite simétrica, lembrando que esses 4 critérios, quando presentes, têm que estar presentes por pelo menos 6 semanas, a presença de nódulos reumatoides, fator reumatoide positivo e presença de alterações radiográficas, no caso, na época desses critérios não havia outros métodos de imagem, né? E que para se estabelecer o diagnóstico de artrite reumatoide era necessária a presença de pelo menos 4 destes 7 critérios. Esses critérios, eles, claro, têm uma sensibilidade e uma especificidade relativamente baixas, e eles foram revistos ao longo do tempo, e se tornaram mais complexos. Só que eu quero pontuar aqui para todos vocês, que estes critérios, a gente não deve ficar totalmente presos a eles para finalidades diagnósticas, tá? Esses critérios, eles têm finalidades classificatórias, tá bom? Claro que num quadro duvidoso, você pode apelar para os critérios para te ajudar no diagnóstico, tá? Mas confesso que eu, pelo menos na minha prática clínica, não uso esses critérios para definir o diagnóstico. Eu me baseio na clínica, nos exames complementares, para efetuar o diagnóstico. Mas, de qualquer forma, eu gostaria que vocês conhecessem esses critérios, que são de 2010, claro, é difícil memorizar, porque eles envolvem uma pontuação, isso aqui vocês podem consultar em qualquer dispositivo de internet, e esses critérios envolvem pelo menos a presença de uma articulação com uma sinovite clínica que você não consegue explicar por uma outra condição. E aí você pontua esse paciente conforme o envolvimento articular que ele tem, quanto ao número e o tamanho das articulações envolvidas, a presença ou não de anticorpos, né, no caso aqui, fator reumatoide anti-CCP, alterações de provas inflamatórias e a duração dos sintomas. E o paciente pode ser classificado como tendo artrite reumatoide se ele pontuar pelo menos 6 pontos nesta somatória, tá? Mas isso aqui é só mais para vocês realmente conhecerem que esses critérios existem e podem eventualmente auxiliar a gente no diagnóstico, mas não são condição sine qua non para a nossa prática clínica, por exemplo. Pois não. Ter pelo menos uma articulação com sinovite clínica, mas aí tem uma grande articulação 0. Por que uma grande articulação é 0? Isso eu não entendi. Puxa, aí a gente precisava ver com quem estabeleceu os critérios, entendeu? Porque esses critérios foram pontuados, né, no sentido de você conseguir a maior sensibilidade, a maior especificidade possível para os critérios, né? No caso aqui, se o paciente tiver só uma grande articulação acometida, esta articulação em si não vai pontuar, mas ele pode ter pontuação em outras. É claro que vai ser uma pontuação insuficiente, né, para ele fechar critérios, né, se você for ver, mesmo que ele tenha fator reumatoide em altos títulos, alteração de provas inflamatórias, enfim, mas uma articulação só por estes critérios não vai classificar o paciente como sendo, mas ele tem que ter pelo menos uma articulação com sinovite clínica definida para que você aplique os critérios sobre ele, entendeu? Tá? É por isso que eu estou falando, esses critérios, eles não são diagnósticos, eles são classificatórios, né? O diagnóstico depende da clínica e dos laboratórios, da imagem, dos anticorpos e tudo mais, entendeu? Ok? Imagina. Posso prosseguir? Importante a gente conhecer quais são os fatores prognósticos para a artrite reumatoide, porque isso pode ter implicação no tratamento, né? Então, aquele indivíduo que logo de cara já tem, ou num curto espaço de tempo, tem um envolvimento de um grande número de articulações, é um paciente que tende a ter uma doença mais agressiva. Uma elevação persistente das provas inflamatórias a despeito do tratamento, também é um fator prognóstico ruim. Quanto mais precoce o início da doença, claro, maior chance o indivíduo tem de ter lesão articular ao longo do tempo, e isso também impacta no prognóstico. Como eu já mencionei, altos títulos de fator reumatoide e de anti-CCP também tem valor prognóstico.
A presença de manifestações extra-articulares em geral também reflete uma doença de caráter mais agressivo, né? E se você conseguir detectar, claro, erosões precocemente, também isso quer dizer que o indivíduo tem uma doença erosiva que está se instalando rapidamente, né? Então, estes fatores são associados a uma doença de caráter mais agressivo, importante a gente lembrar disso. Eu quis trazer aqui para vocês também algumas menções em relação aos pacientes idosos, né? Porque no paciente idoso, a gente tem algumas peculiaridades da artrite reumatoide que diferem um pouquinho a doença em relação ao paciente mais jovem, né? E não é incomum a gente ver o início da artrite reumatoide na faixa etária acima dos 60 anos, né? Geralmente, mais ou menos um quarto dos casos de artrite reumatoide começam a partir dessa data, dessa idade, melhor dizendo. Então é importante a gente saber que nesta população a gente precisa estar atento para esse diagnóstico também, né? No idoso, a proporção entre os gêneros é igual, a gente perde aquela predominância no sexo feminino, tá? O acometimento tende a ser mais agudo, assimétrico e predomina mais em grandes articulações até do que em pequenas. Tá? Os sintomas constitucionais são mais marcantes e tem que lembrar duas coisas importantes. Primeira, eu já comentei, a positividade do fator reumatoide é mais comum inespecificamente no idoso, então isso tem que ser levado em conta no diagnóstico. E no idoso, a velocidade de hemossedimentação também é mais elevada naturalmente. Tá? Então, considerar isso no momento de avaliar o quadro. E o que eu acho mais importante disso que eu estou falando aqui neste momento é lembrar dos diagnósticos diferenciais que podem estar envolvidos principalmente nessa faixa etária, né? Por exemplo, artrites paraneoplásicas podem ocorrer com uma certa frequência em mimetizar o comportamento de uma artrite reumatoide. Então, se vocês ficarem em dúvida em relação ao diagnóstico de artrite, essa artrite reumatoide está meio esquisita, enfim, façam um screening das neoplasias mais comuns naquela faixa etária. Isso é importante para a gente não deixar isso acontecer, né? A osteoartrose inflamatória é um quadro também que pode mimetizar artrite reumatoide, mas lembrando que no caso da osteoartrose a gente pode ter um envolvimento mais comum das interfalangianas distais, né, que não ocorre, via de regra, na artrite reumatoide. A polimialgia reumática é uma outra condição inflamatória sistêmica que predomina francamente no idoso, né, que se caracteriza por dor e rigidez de grandes cinturas, né, cintura escapular e pélvica, mas pode ter um pouquinho de edema articular periférico, geralmente com fator reumatoide negativo e sem erosões, tá? E artropatias microcristalinas, particularmente pela deposição de cristais de pirofosfato de cálcio, né, que no idoso também é mais frequente, pode também mimetizar uma artrite reumatoide. Para esses diagnósticos, principalmente a artropatia microcristalina, muitas vezes os métodos de imagem ajudam, né? No ultrassom você consegue reconhecer esses depósitos e muitas vezes quando eles estão francamente presentes, na ausência de erosões, na ausência de outros marcadores, a gente vai, claro, pender muito mais para esse diagnóstico. Então, o que eu queria reforçar aqui é a necessidade de considerar esses diagnósticos diferenciais quando você vê um quadro suspeito de artrite reumatoide, principalmente na população mais idosa. E, finalmente, eu vou dar uma pincelada aqui sobre algumas questões ligadas a tratamento, né? Eu tenho ainda aqui mais ou menos 10 minutinhos para falar, não vou me estender demais, até porque a abordagem do tratamento que eu vou fazer é mais voltada para o clínico, para aquilo que a gente pode fazer numa fase inicial. Vocês vão ver que o tratamento da artrite reumatoide pode ser muito complexo hoje em dia e que realmente necessita da participação do especialista para essa condução em casos mais complicados. Claro que a principal meta do tratamento é você preservar a articulação, você prevenir que ocorram sequelas e que o paciente perca capacidade funcional das articulações envolvidas. Usamos anti-inflamatórios não hormonais? Podemos usar, mas é importante ressaltar que eles não têm efeito sobre a evolução da doença, eles têm um efeito meramente sintomático, claro, e também lembrando todos os efeitos adversos que podem acontecer, gástricos, renais, hemodinâmicos, né, que todos vocês já conhecem. Corticoides sistêmicos. Usamos corticoides na artrite reumatoide? Sim,
né? Às vezes o clínico vem com aquele conceito de que não se usa corticoide na artrite reumatoide, o que não é verdade. A gente usa sim, é uma droga importante no controle sintomático, e tem até alguns estudos que já mostraram que pode ter um impacto, sim, na preservação articular, mas nós usamos em doses baixas, geralmente não mais do que 10 a 15 miligramas por dia de prednisona ou equivalente, tá? É claro que em manifestações extra-articulares graves, como, por exemplo, uma vasculite reumatoide grave, você pode usar até corticoide 1 miligrama por quilo, mas são situações totalmente excepcionais e pontuais. A gente procura sempre fazer uma retirada gradual do corticoide, se possível total, ao longo do tempo, principalmente quando você já tem a associação das drogas modificadoras de doença, que eu vou comentar a seguir, né? E lembrar que a gente pode, no indivíduo com um quadro inicial ou de exacerbação, os corticoides intramusculares, né, o acetato de dexametasona e betametasona podem ser empregados também. E esse é o ponto mais importante, né? As chamadas drogas modificadoras do curso de doença, que em português nós chamamos de DMCDs, ou em inglês DMARDs, né? Disease Modifying Anti-Rheumatic Drugs. São as drogas mais importantes para o tratamento da artrite reumatoide, e todos os pacientes que têm esse diagnóstico são candidatos ao uso dessas medicações, tá? Esse conceito aqui eu já mencionei no início, quando eu falei da perpetuação dos sintomas, ou da patogênese, né, do processo da artrite reumatoide, e é importante a gente lembrar, quanto mais cedo a gente fizer o diagnóstico, e quanto mais cedo a gente começar o tratamento, maior vai ser a chance da gente conseguir remissão articular nesse paciente e de diminuir as sequelas que a doença pode produzir, tá? Então existe esse conceito chamado janela de oportunidade, né? Que o ideal, a priori, esse período não é tão claramente definido, mas o ideal é que o tratamento comece de 3 a 6 meses depois do início dos sintomas, né? Claro que você pegar um paciente com 9, 10 anos de artrite reumatoide não tratada, vai ser muito mais difícil de você controlar essa doença e provavelmente ela já vai ter lesões, né? E lembrar que todas essas drogas têm um início lento de ação, pelo menos 4 a 8 semanas a partir da introdução, para que você tenha um efeito clinicamente evidente. E quais são essas drogas, né? A gente tem 3 categorias de drogas modificadoras de doença na artrite reumatoide. As drogas sintéticas convencionais, que vocês já devem ter ouvido falar certamente no metotrexate, né? Não vou entrar aqui em detalhes de mecanismos de ação, nada disso, mas quero lembrar que o metotrexate é ainda a primeira escolha no tratamento inicial de um paciente com artrite reumatoide. É a droga preferencial que deve ser introduzida, tá? Existem opções a ela, caso o paciente tenha alguma contraindicação ou intolerância. Tem, por exemplo, leflunomide, a sulfasalazina e os famosos antimaláricos, né, a cloroquina e a hidroxicloroquina. A cloroquina e a hidroxicloroquina geralmente a gente não usa como monoterapia nos pacientes com artrite reumatoide, a não ser em quadros que se identifica assim muito leves, de baixo potencial erosivo, você pode até usar, mas geralmente a cloroquina ou a hidroxicloroquina são usadas em associação com alguma outra dessas medicações. Existem hoje, modernamente, outras DMARDs sintéticas, que são chamadas alvo específicas. Por que elas têm esse nome? Porque todas essas aqui de cima, elas não têm um alvo molecular específico, elas têm uma ação mais difusa dentro da modulação do processo inflamatório, né? O metotrexate, por exemplo, só comentando, o que ele faz? Ele aumenta os níveis de adenosina intracelular, né? E este aumento dos níveis de adenosina supõe-se que leva a um controle do processo inflamatório autoimune da artrite reumatoide. No caso das alvos específicas, não, nós já temos um alvo onde elas atuam especificamente. E essas aqui que foram lançadas até o momento são inibidoras destas enzimas chamadas janusquinases. Também não vou querer entrar em grandes detalhes, porque isso é relativamente complexo, mas são enzimas que participam da sinalização intracelular de determinadas citocinas. Então, a citocina se liga no seu receptor de membrana da célula onde ela age. Este receptor tem interações com estas janusquinases e, a partir dessas interações, ocorre uma sinalização para dentro da célula para que o efeito inflamatório ocorra,
tá? Então, estas drogas modulam a atividade das janusquinases. E, atualmente, aqui no Brasil, nós temos 3, né? O tofacitinib, que foi o primeiro, o baricitinib e a mais recente, o upadacitinib. E, além destas aqui, nós temos as drogas modificadoras de doença biológicas, né, que são produzidas através de técnicas de imunobiologia, né? Aqui só ilustrando para vocês quais são as doses usuais das medicações que a gente usa, né? O metotrexate até 25 miligramas por semana, por via oral. Geralmente a gente emprega o ácido fólico no dia seguinte, numa dose semanal de 5 miligramas. A cloroquina, 250 ou 4 miligramas quilo dia. A hidroxicloroquina, 400 ou 6 miligramas quilo dia. O leflunomide é de dose diária, 20 miligramas, 10 a 20 miligramas. E a sulfasalazina até 3 gramas ao dia. E das drogas imunomoduladoras alvo específicas, o tofacitinib é oral, todas elas são orais, né? O tofacitinib 5 miligramas 2 vezes ao dia, o baricitinib 2 a 4 miligramas uma vez ao dia, e o upadacitinib 15 miligramas ao dia. E quais são os agentes biológicos, as DMARDs biológicas que nós temos no Brasil hoje disponíveis para o tratamento da artrite reumatoide? Nós temos 4 categorias, né? Nós temos o antifator de necrose tumoral, que foi a primeira categoria imunobiológica a surgir no mercado, isso mais ou menos 20 anos, né? Os primeiros que foram o etanercept e o infliximab apareceram. Nós temos 5 hoje. O etanercept, que é um receptor solúvel de TNF, o infliximab, adalimumab, golimumab e certolizumab, que são anticorpos anti-TNF. O principal objetivo, o efeito deles é você ter a antagonização do efeito biológico do TNF dentro da cascata inflamatória da artrite reumatoide. Posteriormente, outros foram surgindo, os moduladores de coestimulação de células T. Então, na interação entre as células T e as células apresentadoras de antígeno, existem vários mecanismos moleculares envolvidos, e o abatacept é um modulador desta interação entre células apresentadoras e linfócito T, tá? Existe também um bloqueador do receptor de interleucina 6, existe até mais de um, mas no Brasil a gente tem só o tocilizumab, tá? E o depletor de linfócitos B, que é um anticorpo monoclonal anti-CD20, que é o rituximab, que foi inicialmente usado no tratamento de doenças linfoproliferativas e depois passou a ser empregado também na artrite reumatoide. Todas essas medicações, elas são de uso parenteral, né, ou subcutâneo, ou endovenoso. Não vou entrar em detalhes sobre isso, mas quero trazer mais aqui para vocês saberem que ela existe. E como a gente faz no tratamento, né? Eu trouxe aqui, vou abordar rapidamente, até porque meu tempo acho que já está acabando aqui, tem mais 5 minutinhos. Eu trouxe aqui algumas recomendações de tratamento através de guidelines do Colégio Europeu de Reumatologia, né, da Liga Europeia contra o Reumatismo. Né? Existem outros guidelines, como do Colégio Americano de Reumatologia, que eu acho que são um pouco mais complexos. Esse aqui eu acho que fica mais fácil da gente entender, por isso que eu trouxe. Né? Então, a primeira fase do tratamento, quando você tem um diagnóstico clínico de artrite reumatoide, o que se recomenda fazer? Se o paciente não tiver contraindicação ao metotrexate, quer dizer, não tiver doença hepática ativa ou não tiver nenhum outro problema que contraindica o uso de metotrexate, ele é a droga de escolha para ser iniciado logo que você estabelece o diagnóstico de artrite reumatoide. Né? Se houver alguma contraindicação, você pode começar algum outro DMARD oral, como eu falei, no caso aqui leflunomida ou sulfasalazina, e tudo isso combinado com glicocorticoides, na menor dose possível e pelo menor tempo possível. Tá? E aí nós vamos acompanhando o paciente. O que se espera que ocorra? Que com este início de tratamento, o paciente tenha uma melhora do seu quadro articular em 3 meses e que a gente chegue no alvo de tratamento a 6 meses. Eu não entrei muito nesse detalhe, mas hoje a gente tem um conceito muito importante que a gente chama de treat to target, quer dizer, trate a doença até chegar ao alvo adequado de controle inflamatório. Né? Este alvo, é claro que ele é mensurado através de questões clínico-laboratoriais. Existem índices de atividade de doença, que a gente chama de índices compostos de atividade de doença,
né? Que são índices numéricos de alta complexidade de cálculo, a gente tem calculadoras online para calcular isso, né? E esses índices são formas de a gente quantificar, vamos dizer assim, o grau de atividade de doença que um determinado paciente tem. Então, a gente tem alvos dentro desses índices, como o DAS28, por exemplo, né? Que a gente procura atingir quando a gente faz o tratamento, né? Então, se a gente tiver melhora com 3 meses e atingir o alvo em 6 meses, a gente continua o tratamento inicialmente instituído e pode mais para frente pensar em reduzir as doses se o paciente mantiver remissão sustentada, mas geralmente depois de pelo menos 1 a 2 anos de remissão sustentada. Caso este alvo não seja atingido, a gente passa para a fase 2, que é esta aqui. Né? Quer dizer, se houve uma falha de eficácia, ou toxicidade, ou intolerância ao tratamento inicial, né, daquela primeira fase, aí a gente tem que ver, bom, esse paciente ele tem fatores de mau prognóstico ou não? Se ele tiver fatores de mau prognóstico, como eu já mencionei, fator reumatoide ou anti-CCP em altos títulos, altos níveis de atividade de doença, dano articular precoce, o que se recomenda já neste momento é que a gente comece uma droga imunobiológica para este paciente, ou um inibidor de JAK, né, que são aquelas alvos específicas, tá? Qual iniciar? Qualquer uma pode ser iniciada atualmente, neste momento, tá? A escolha do agente imunobiológico vai depender de características clínicas do paciente, de preferências do paciente, uma série de fatores. Tradicionalmente, inicia-se primeiro um anti-TNF, mas qualquer outra medicação pode ser iniciada, exceto o rituximab. O rituximab, como nós vamos ver, vai ficar para a fase 3. Se o paciente não tiver prognósticos, fatores de mau prognóstico, você pode mudar a droga inicialmente introduzida ou associar uma segunda droga oral. Né? Então, por exemplo, se o indivíduo estava tomando só metotrexate, você pode associar o metotrexate com a leflunomida. Claro que isso tem uma toxicidade maior, hepática e tal, tem que ser monitorado, mas é uma associação que pode ser feita. Você pode trocar, se o paciente não tolerar o metotrexate, você pode trocar pela leflunomida. E assim por diante, ou pode associar, por exemplo, um antimalárico, ou a sulfasalazina. Enfim, novamente, feita essa associação de medicações, ou tradicionais ou imunobiológicas, a gente tem que, espera que haja uma melhora em 3 meses e que o alvo seja atingido em até 6 meses. Se isso acontecer, novamente, continuamos o tratamento, né, e podemos espaçar as doses de imunobiológicos ao longo do tempo se o paciente tiver uma remissão sustentada. Se não acontecer, nós passamos para a fase 3, que é esta fase aqui. Aí, nesta fase, se o indivíduo estava sem uma DMARD biológica, né, quer dizer, se ele estava só com associação de drogas orais, ele tem que começar, né, uma DMARD, ou então trocar o biológico que ele estava usando por algum outro, tá? E aqui já entra o rituximab como uma opção terapêutica. Aí, por exemplo, ele pode fazer qualquer troca. Se ele estava usando um anti-TNF, ele pode trocar por outro, pode trocar pelo abatacept, pode trocar pelo tocilizumab, pelo rituximab, enfim, ou por um inibidor de JAK, isso fica a critério do médico reumatologista, avaliando uma série de condições que o paciente tem. E, se esta melhora for atingida, continua-se o tratamento, como eu já falei, se não, você tenta novamente trocar por um outro agente, e assim por diante, até encontrar a melhor solução para aquele caso. Seriam essas que eu já mencionei, de que a gente tem que estar atento para o diagnóstico. Quanto mais cedo a gente fizer o diagnóstico e começar o tratamento, melhor para esse paciente, né? Lembrar dos diagnósticos diferenciais importantes, como síndromes paraneoplásicas e outras doenças que eu mencionei, né? E contar com o apoio do reumatologista, tão logo vocês sintam necessidade de encaminhar esse paciente para que esse tratamento seja feito e o paciente seguido. Fico à disposição para perguntas. Bom, pessoal, em primeiro lugar, eu queria agradecer, doutor Alexander, pela ótima aula. Eu queria fazer uma pergunta, na verdade, ou talvez uma provocação, que às vezes o diagnóstico de artrite reumatoide inicial é difícil, principalmente quando os anticorpos vêm negativos, né, o fator reumatoide, o anti-CCP,
E aí, qual que é a dica, né, nesses casos meio duvidosos, para onde você corre? Esse realmente é um desafio diagnóstico, muitas vezes em fases iniciais, né? Claro, né, se o paciente vem com anti-CCP positivo, fator reumatoide estourado, tem sinovites, é muito mais fácil. Mas tem pacientes que a gente sabe que são soronegativos, né? Então, numa fase inicial, às vezes, você realmente fica na dúvida. O que tem que ser feito aí? Você tem que considerar diagnósticos diferenciais, como eu falei, então, osteoartrose inflamatória, doença por microcristais, né, uma doença paraneoplásica, e muitas vezes você tem que acompanhar um pouco o desenvolvimento, o tempo, né, o desenvolvimento da doença, para ver se erosões surgem ou outros achados surgem, eventualmente a positividade do fator reumatoide pode ocorrer mais tardiamente. Então, às vezes, o segredo é acompanhar um pouco mais o caso. Isso não quer dizer que você não precise só ficar assistindo sem fazer nada. Eventualmente, você pode iniciar um antimalárico, por exemplo, né, que é uma droga com um potencial imunomodulador menor, vamos dizer assim, que o metotrexate no caso da artrite reumatoide, mas pode trazer algum benefício enquanto você acompanha. E lembrar dos métodos de imagem que eu falei, principalmente ultrassonografia e ressonância nuclear magnética, que são capazes, sim, de encontrar alterações estruturais que muitas vezes no raio-x inicialmente você não encontra e que podem favorecer o diagnóstico. Agora foi. Mais alguma pergunta? Tem diferença importante do ponto de vista de imunossupressão da doença em si e dos tratamentos? Quando que a gente considera um paciente mais imunodeprimido? O paciente que chega com uma infecção associada aí à doença, né? Que ponto a gente tem que considerar mais relevante? Um doente só por ter artrite reumatoide ele já é imunodeprimido ou ele é imunodeprimido pelo tratamento, nos diferentes tratamentos? A pergunta é muito boa, de fato, né, a ocorrência de doença autoimune sistêmica reumatológica já é um fator indutor de imunossupressão, né, esses pacientes já são naturalmente imunossuprimidos. É claro que uma vez que você inicia um tratamento, ele vai ficar mais imunossuprimido ainda, né, então todas essas medicações podem aumentar o risco de determinadas infecções, isso realmente pode acontecer, né, geralmente, na imensa maioria das vezes, são infecções de menor gravidade, né, que você pode ter mais, sem dúvida, a associação do tratamento imunossupressor com a doença de base, claro que agrava, vamos dizer assim, a intensidade, mas só pela doença, sem dúvida nenhuma, o paciente já pode ser considerado como portador de algum grau de imunossupressão, mesmo sem tratamento específico, tá? Diga, Lorena. Naquele esquema que você colocou ali de fase 2 do tratamento, ele coloca os inibidores da Janus, né, quinase, ou imunobiológicos. Tem estudo comparando os dois, porque, assim, teoricamente, os imunobiológicos têm efeitos colaterais muito mais, né, severos do que os inibidores, mas tem superioridade, provavelmente, os imunobiológicos. Então, é uma pergunta muito boa essa também, né? Se a gente for ver estudos comparativos entre as diferentes classes, a gente não tem tantos, mas existem alguns estudos, por exemplo, em relação ao upadacitinib e ao baricitinib, mostrando superioridade, principalmente do upadacitinib em relação aos anti-TNFs, né? No caso, o anti-TNF comparado é o adalimumab, né? Então, existem estudos mostrando algum grau de superioridade desses dois inibidores de Janus quinase em relação aos anti-TNFs. Isso realmente tem. Tá? Então, eles ainda estão, vamos dizer assim, no mesmo ponto de introdução dentro do algoritmo, mas parece que algumas dessas medicações podem ter, sim, superioridade no controle da doença. Oi? Poderia ser melhor, mas também a gente tem que pensar nos efeitos adversos, né? Mais recentemente, levantou-se muito a lebre aí de um eventual potencial dos inibidores de Janus quinase no sentido de induzir neoplasias, de aumentar o risco de algumas neoplasias ou de fenômenos tromboembólicos, né? Então, é uma população, existe uma recomendação de você pensar 2 ou 3 vezes antes de introduzir os inibidores de Janus quinase em pacientes que tenham alto risco para neoplasias ou para fenômenos cardiovasculares e tromboembólicos, né? Então tem essa parte também que tem que ser levada em consideração. Márcia?
Ah, sim, o zoster. O zoster é uma complicação infecciosa frequente também nos pacientes usuários de janusquinase, de inibidores de janusquinase. Isso parece ser um efeito de classe, né? Existem hoje vacinas para herpes zoster, até uma vacina recombinante que foi lançada recentemente, né? Então é recomendável, eu nem cheguei a comentar isso, mas sempre antes de iniciar o tratamento imunobiológico ou com inibidores de JAK, sempre atualizar o cartão vacinal do paciente, e neste cartão agora entra também esta opção para vacinação contra herpes zoster. Tá? Respondi? Mais alguma pergunta, pessoal? Não? Então, obrigada, doutor Alexander. Bom dia a todos. Pessoal, obrigado, bom dia.